Você sabia desse dado? Você tinha alguma ideia de que morrem 4 vezes mais homens do que mulheres em contexto doméstico? Sobre a situação dos homens perante a violência. O documento oficial do Atlas da Violência é esse daqui, vocês podem encontrar na internet também. O pessoal da edição vai colocar aqui do lado. E eles também fizeram um mapa, uma espécie de guia. Esses documentos oficiais nos dão várias informações. E entre essas informações, essa daqui, ó, de que 92% das vítimas de homicídio, de assassinato no país, foram homens entre 2007 e 2017. Nós vamos cruzar também os dados desse portal com os dados da matéria. Vamos lá. Vamos pegar o gráfico que está na página 69 desse documento oficial e vamos fazer alguns cálculos juntos. Essa imagem que você está vendo aqui em algum lugar da tela, ela mostra que das vítimas totais de assassinato, 92% foram homens e 8% mulheres. Segundo os dados oficiais do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, em 2017 houve 65.602 homicídios no Brasil. Agora nós vamos ver esse segundo gráfico de padrão de vitimização em relação ao local do crime, ou seja, onde a pessoa foi morta. O que interessa para nós no momento? Já que o assunto abordado no evento foi a violência doméstica e o feminicídio, então nós precisamos descobrir quantos homens e quantas mulheres morreram dentro de casa, no espaço domiciliar, certo? O gráfico está mostrando aí que 39,2% das mulheres morreram em casa e 15% dos homens que morreram em casa. Ou seja, do total de 5.228 mulheres assassinadas, 2.057 morreram em casa. E dos 60.222 homens assassinados, 9.575 foram mortos em casa. Ou seja, total de mortes em domicílio, 9.500 homens e 2.000 mulheres. Então vamos adiante. Nessa coletânea de notícias também há uma última informação que é gritante e que temos aqui sobre a alta taxa de resolutividade dos crimes contra mulheres. O portal de mídia NSC Total informa nessas matérias que de cada 10 assassinos de mulheres, apenas um está foragido. O resto está morto ou foi preso em flagrante. Excelente. Assassino tem mesmo que ser preso, tem que ficar preso. Daí, ok. Mas como é que está a taxa de resolutividade quando a gente fala sobre crimes contra homens? Em 2020, segundo o Instituto Sou da Paz, 70% dos casos de assassinato não são punidos no Brasil. Ou seja, apenas 3 assassinos são punidos quando matam um homem. Segundo o portal R7, em 2021, que é um portal um pouco mais otimista, apenas 4 em cada 10 homicídios são resolvidos. Depois dessa matéria, parece que a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL Brasil, resolveu se manifestar, afirmando que em Santa Catarina eles resolvem 53% dos crimes. Tá, tudo bem. Então você viu aí, são dados que não correspondem exatamente, são vários dados diferentes, mas tudo bem. Os delegados estão defendendo a atuação deles como categoria, então estão dando um índice um pouco melhor. Sem problema. Então, como os delegados fazem um ótimo trabalho, a Polícia Civil também, vamos considerar o índice dado por eles, 53%. Ainda é um índice muito baixo de resolutividade. Ou seja, qualquer um dos dados que a gente queira usar, o fato é, os crimes cometidos contra mulheres estão apresentando maior resolutividade. Encerrando essa questão com números de fácil comparação, a conclusão gritante é que violentamente morrem assassinados 11 vezes mais homens do que mulheres e os crimes cometidos contra homens têm resolutividade inferior se comparados aos crimes que foram cometidos contra mulheres. E esse é só o começo da nossa análise acerca desse debate, que é claramente um debate boicotado pelas feministas. Para tudo isso que eu mencionei até aqui, vocês viram informações de fonte, fotografias, prints aparecendo no vídeo, e também você pode encontrar esses documentos, todos eles na internet, são documentos públicos e pode fazer você mesmo essas comparações. Vamos adiante porque existem mais conteúdos e mais pesquisas sobre isso. Um estudo feito pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
entre 2017 e 2015 mostrou que os homens também sofrem com violência doméstica, porém, o medo e a vergonha constituem uma barreira para que se manifestem e para que denunciem, e isso gera uma subnotificação de casos. Por serem humilhados e desacreditados por terceiros e até por instituições policiais e judiciárias, os homens renunciam o direito de denunciar crimes de maus tratos, que eles sofrem por volta de 38%, e também denunciar crimes de maus tratos físicos, que é uma taxa de 28%. Você está vendo aí na tela essas informações. Bom, além de tudo isso, tem mais. Vamos analisar dados gerais de vulnerabilidade social masculina e feminina para que você veja a seriedade e a importância de também perguntar sobre os homens, de fazer essa pergunta. E os homens, como eles estão? Bom, são eles os homens que somam a maioria das estatísticas amargas do ponto de vista social. Eu vou comentar com vocês e a equipe vai trabalhar para colocar aqui na tela as fontes bibliográficas para você conferir depois. Vamos lá, alguns dados. Mais homens do que mulheres morrem de Covid. Os homens foram os menores beneficiados com auxílio emergencial. Isso também acontece com assistência social. O homem não é prioridade em situações de emergência ou conflitos armados. Os homens constituem 80% dos moradores de rua no Brasil. Os empregos mais perigosos são desempenhados por homens. Os homens têm 10 vezes mais chance de morrer no trabalho. Os meninos, que são homens do sexo masculino pequenos, correspondem a mais de 60% da mão de obra infantil. Então, esse pessoal de esquerda, feminista, que gosta tanto de falar sobre trabalho escravo, CLT, direitos trabalhistas, você já tinha ouvido esse dado? Você ouviu isso aí em algum lugar? Talvez não, porque se refere aos homens e, bom, não pode nem perguntar sobre a situação dos homens. Vamos adiante. Os homens também são minoria nos cursos de graduação e educação profissional. Se você pesquisar, você vai descobrir que as mulheres são cerca de 60% das pessoas cursando e se formando na universidade hoje em dia. Os homens representam 76% dos suicidas no Brasil, segundo um relatório da OMS. Os homens têm o dobro de chances de se tornarem alcoólatras. Os homens têm maior índice de vício em drogas ilícitas. Os homens abandonam mais a escola e a universidade. Os homens têm mais probabilidade de terem câncer e de morrer da doença. Mesmo assim, existe mais investimento para prevenção e promoção da saúde da mulher do que do homem. Os homens constituem 95% da população carcerária no Brasil. Segundo uma revista de saúde norte-americana, 1 a cada 5 homens morre antes de completar 65 anos no Reino Unido. O homem participa do alistamento obrigatório no exército para manter os seus direitos de cidadania, direitos que a mulher tem sem precisar se alistar. Na prática, o homem não tem preferência para obter a guarda dos filhos. O homem só possui 1, 2, 3, 4 dias de licença paternidade. Bom, agora que você já tem essa lista de dados e fontes, vamos falar sobre estudos internacionais mais detalhados sobre tudo isso. Uma pesquisa feita em 2014 nos Estados Unidos mostrou que 53% dos jovens americanos com menos de 25 anos estavam desempregados ou subempregados. E mostrou também que 1 a cada 6 homens foi vítima de experiências sexuais abusivas antes dos 18 anos. Tenho certeza que você ouve o tempo todo sobre violência, abuso, condição de trabalho prejudicial quando pensa sobre mulheres. Mas esses dados aqui falam sobre abuso e sobre situações de opressão e de sofrimento relacionados aos homens. Presta atenção. Além disso, 67% dos alunos de educação especial são meninos, segundo essa pesquisa. E 13,2% dos meninos em idade escolar é diagnosticado com TDAH. E mais, além do problema da violência não se encerrar na questão homem e mulher, não se encerrar na questão da mulher, atingir também o homem, vamos além. É preciso considerar também o que acontece com crianças, adolescentes e idosos. Vamos pegar outra manchete de algum noticiário popular aí e colocar aqui na internet, tá? Pra gente investigar. Em setembro de 2021, a NSC Total compartilhou uma matéria intitulada Santa Catarina tem 4ª maior taxa de estupros de crianças e adolescentes no Brasil. Ok. Lendo a matéria, eu cheguei a um trecho que informa que as pessoas podem fazer esse tipo de denúncia de abusos e maus tratos e tudo mais no Disque 100, famoso Disque Direitos Humanos. Talvez você já conheça isso. Bom,
Aqui no meu livro, nós temos um capítulo específico sobre violência. O capítulo 9, um capítulo que fala sobre várias falácias em torno da violência. O título do capítulo é Precisamos do Feminismo para Combater a Violência. E aqui a gente desmente, conta algumas histórias que você também nunca ouviu por aí. Enfim, a gente desmente algumas falácias e há um dado relacionado a esse Disque 100, o Disque 100 mencionado aí pelo portal NSC Total. Em um levantamento que foi realizado pelo pesquisador independente Daniel Reinaldo em 2019, foi constatado que a maioria das denúncias de agressões praticadas contra crianças e idosos, o que também é violência doméstica, foram praticadas por agressoras mulheres. Exatamente. Repetindo, as mulheres foram a maioria das denunciadas por agressões contra os mais fracos em ambientes domésticos. Vamos aos dados da violência contra a criança. A pesquisa mostrou que 17,3% dos agressores não foram identificados. 36% dos agressores eram homens e 46% dos agressores eram mulheres. Ou seja, segundo o Disque 100, que está inclusive aí noticiado, conhecido como um portal para receber informações sobre agressão dentro de casa, violação dos direitos humanos, segundo esse portal, a maioria das agressoras de crianças e adolescentes são mulheres. E tem mais. Para que não digam que sou eu, deputada conservadora, que está trazendo esses dados de um livro que eu mesma escrevi, eu vou ler para vocês os textos de uma feminista, de outras feministas, que afirmam com todas as letras que a violência doméstica precisa ser vista pela ótica de todos e não somente pela ótica da mulher. Ou seja, são feministas que concordariam mais com a pergunta do vereador Rabuja do que com a resposta mal educada da deputada feminista que disse: vai pesquisar na internet, isso não é problema meu, não vou tratar sobre isso, como quem diz, ó, não tem importância isso. Vejam o que escreveu essa feminista aqui, Bell Hooks, no seu livro famoso chamado O Feminismo é para Todo Mundo. Esse livro aqui é muito conhecido, muito difundido, ficou muito famoso depois, principalmente em 2021, com a morte da autora. Olha o que diz aqui, na página 110 e na página 111. Violência adulta contra criança é norma em nossa sociedade. Presta atenção nisso aqui. Há o problema de que, em sua maioria, pensadoras feministas jamais quiseram chamar atenção para a realidade de que mulheres são, com frequência, as principais culpadas pela violência diária contra crianças. Deputada feminista que disse que esse assunto era para pesquisar na internet, não precisa, tá nos livros das feministas, tá? Vamos continuar aqui. O fato é que multidões de crianças são abusadas de modo verbal e físico por mulheres e homens todos os dias. O sadismo maternal tem que ser da mãe, é óbvio, né? Mas é bom explicar, porque agora a ideologia de gênero é uma confusão. O sadismo maternal, com frequência, leva mulheres a abusar emocionalmente de crianças. E a teoria feminista, ela que está dizendo, a teoria feminista não ofereceu nem crítica feminista, nem intervenção feminista quando a questão é violência da mulher adulta contra a criança. É ela que está dizendo isso aqui, é ela que está dizendo. Mulheres perpetuam essa violência tanto quanto homens, se não mais. Uma grande diferença entre o pensamento e a prática feminista tem sido a recusa do movimento em confrontar diretamente a violência de mulheres adultas contra crianças. Maternagem e Paternagem Feminista, o nome do subcapítulo, página 110 e página 111. Um livro que eu não recomendo por não concordar, porém tem uma informação aqui que a própria feminista está dizendo pra gente que o movimento é hipócrita. Ela que está dizendo. Olha, não é uma coisa para você deixar passar batido. É uma feminista dando razão à ampliação do debate sobre a violência em casa. A Bell Hooks está apontando para a hipocrisia de quem nega o protagonismo da mulher agressora.